Rapaziada, Flamengo e Palmeiras na Ilha do Urubu. Talvez, antes do campeonato começar, os dois maiores favoritos ao título, na opinião da galera, e que hoje estão aí, olha lá, distantes do líder Corinthians, vão bater de frente amanhã na Ilha do Urubu. Ano passado foi um jogo do segundo turno, que foi lá no Allianz Parque, apontado como a final antecipada do campeonato. O Flamengo vencia o jogo e o Palmeiras foi lá com o Gabriel Jesus, conseguiu um empate, né, e teve um status, né? Passamos a semana inteira falando daquele jogo. E agora ainda é um jogo importante do campeonato. Né? Para o Palmeiras, fundamental vencer, porque depois ele vai colocar, teoricamente, os reservas, né, para se preparar visando o Sport ainda vai com o time titular. Ainda vai com o time titular. Depois ele vai com o time reserva, mas é importante essa vitória. E para o Flamengo, fundamental para evitar um terceiro resultado ruim seguido. O Flamengo perdeu para o Grêmio, empatou com o Cruzeiro, só times muito fortes, né? E pela segunda vez recebe um gigante no seu estádio. Semana passada não deu certo para ele. Eu acho que tem uma situação que o Zé Ricardo passou a ter uma pressão um pouco maior ainda, que aumentou também pela declaração dele, né? Eu acho que o Flamengo tem que investir no Zé Ricardo e com o Zé Ricardo como técnico do Flamengo, que eu acho que vai ser um grande técnico, já é um excelente técnico, vai ser melhor ainda, mas no mínimo até o final do ano, e você vai avaliar no final do ano, dizer assim, não, o projeto era ser campeão brasileiro, não foi, o que acontece? Mantém para o ano que vem ou não mantém? Mas tem que ir até o final do ano, pelo menos. Já estamos chegando em agosto, quase, né? Agora, ficou muita pressão em função da declaração dele no domingo, depois do empate com o Cruzeiro. Empatar com o Cruzeiro fora de casa é absolutamente normal, inquestionável. Perder para o Grêmio na Ilha do Urubu, que é o problema da semana passada. E aí, quando o Zé Ricardo disse, uma coisa é brigar para ser campeão brasileiro, outra coisa é ter a obrigação de ser campeão brasileiro. Ainda que ele tenha falado uma coisa que é absolutamente verdadeira, pegou para uma parte da torcida a coisa de tá fugindo da pressão. Eu não gosto nunca quando você perde o Campeonato Carioca, ou perde o Campeonato Paulista, ou perde a Copa do Brasil, ou perde a Libertadores, e aí vem a torcida com aquela parte assim, Brasileirão é obrigação. Só quem não conhece o Campeonato Brasileiro é que vai achar que é obrigação ganhar o campeonato. Na situação do Flamengo, obrigação é disputar o campeonato para ganhar o campeonato. Claro. Agora, ganhar o campeonato vai uma diferença, porque a gente sabe como é o equilíbrio do campeonato. O Flamengo não é o Paris Saint-Germain disputando o campeonato francês. O Flamengo não é o Bayern ano passado, que perdeu ano passado. O Flamengo não é o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique disputando o campeonato alemão. Não é. Favorito. Agora, ele tem que disputar o campeonato pensando em ganhar e com o compromisso de tentar ser campeão. A obrigação não tem. Mas o fato é que a frase do Zé Ricardo criou uma pressão maior ainda, como se ele não estivesse assumindo a pressão de brigar pelo time. Mas criou uma pressão também, na minha opinião, criou uma pressão também, na minha opinião, porque o torcedor, em sua grande parte, não leva fé no Zé Ricardo. Porque se isso fosse falado por um técnico de nome, com currículo, e que a torcida gostasse, não teria tanto efeito. Mas o Zé Ricardo, ele está, na minha avaliação, naquele grupo que tudo que ele faz, uma boa parte da torcida critica. E nesse grupo eu incluo Márcio Araújo, Rafael Vaz. Eu conheço um rubro-negro que falou pra mim assim, tô devendo condomínio, a culpa é do Márcio Araújo. Não, vamos lá. Tudo é culpa do Márcio Araújo, tudo é culpa do Rafael Vaz e tudo é culpa do Zé Ricardo. E por isso, PVC, na minha avaliação, essa declaração que ele deu fez com que uma boa parte da torcida subiu a pressão. Agora, vamos fazer uma conta aqui. O técnico que hoje dá aval para tudo que acontece de bom ou ruim é o Abel. O Abel Braga no Fluminense, pela relação que ele tem com o Fluminense, o Abel é o muro de proteção. Com razão. O Abel tem foi campeão brasileiro como técnico do Fluminense, foi campeão carioca pelo Fluminense com um time de garotos em 2005. O Abel abre o braço, o Abel falou, perfeito. Com o Mano Menezes não acontece isso no Cruzeiro. O Renato no Grêmio acontece. Renato. Com o Roger no Atlético. Com o Cuca, a torcida mostrou no sábado, já não é bem assim no Palmeiras. Não? Mas é mais. Mas a torcida foi lá pra testar no sábado. Pois é, que coisa. A torcida que pediu o Cuca. Com
O Rogério Ceni não foi bem assim no São Paulo, né? Porque não tinha história como técnico. Na maior parte, com o Roger Machado no Atlético não é. Na maior parte dos técnicos não é assim. Agora imagine, Fábio Carille está sendo respaldado pela campanha extraordinária que vem fazendo. Agora imagine você... Passa pelos 11 é isso que eu acho. Agora imagine você para um técnico que há um ano atrás ele dirigia a equipe júnior e que muitos acham o seguinte, o Flamengo não tem técnico, o técnico é um novato. Então acho que aumenta ainda mais essa cobrança por causa disso. Ou você acredita, como o Corinthians acreditou no Carille, ou você não acredita em mundo. A diretoria acredita, a torcida não. Mas olha aqui, vamos pensar o seguinte. O Corinthians acreditava em janeiro? A derrota. Agora acredita. Acreditava em janeiro? Em janeiro, não. A derrota para o Grêmio... Nós já estamos em julho, acredito agora. A derrota para o Grêmio foi uma decepção para a torcida do Flamengo. E para os caras que estavam dentro de campo, pior ainda. E para o técnico Zé Ricardo, acima da média. E para a diretoria, então, que investiu pesado nisso aí, de jogar em casa e ser imbatível, o momento de reverter o quadro é contra o Palmeiras. Mudar a atitude do time. Não é só o Zé Ricardo que durante os treinos tem que ter uma concentração maior de armar uma jogada por aqui, fecha o espaço, estuda o Palmeiras, olha o Dudu pelo lado esquerdo como é perigoso, tem o Borra que está aparecendo no campo, tem o Guerra que está jogando por aqui. Esse é o trabalho do Zé Ricardo. Mas na hora que a bola rola, na hora que o cara apita nisso da partida, o comportamento do campo tem que ser outro. O Flamengo vai ter a volta do Paulo Guerreiro que mexe com a equipe. Não estou fazendo críticas diretas ao Leandro Damião, muito pelo contrário. O Leandro Damião tem entrado, tem feito os gols. Mas não foi uma peça importante, não funcionou naquele jogo. O Renato matou o time do Grêmio. Então, dentro do campo também, a galera tem que pensar que os caras têm que ter competência. O Diego não teve competência, o Everton Ribeiro, por mim elogiado diversas vezes, não teve competência, né? Só o outro Everton do lado esquerdo que jogou bola. O sistema defensivo segurou muito a peteca lá atrás no jogo contra o Grêmio. Contra o Palmeiras, não é só o Zé Ricardo. Muda o foco, empurra um pouco a responsabilidade da turma que investe o manto sagrado. E a galera não pensa assim. Olha só, nós vamos já continuar esse tema aqui. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras. Grande jogo. Podemos ir lá ao Ninho do Urubu com o Ricardo Lai, que acompanhou a atividade dessa tarde. Daqui a pouquinho o Juliano Lima vai entrar na concentração do Palmeiras. Tá aí, Ricardo Lai? Cadê o Ricardo Lai, hein? Daqui a pouquinho o Ricardo Lai vai entrar aqui no Expediente Futebol. Eu concordo com você, viu, Paulo Lima? Porque é o seguinte, eu hoje antes de vir para o trabalho estava jogando videogame com meu filho. Você gosta? Então eu fazia com o jogador o que eu queria. Foi o Vaz? Não, eu joguei uma partida com ele hoje, foi qual? Na onda do noticiário Neymar, PSG contra Manchester United. Aí a bola caía no pé, eu jogava no PSG. Você colocou o Neymar no PSG? Não, ainda não está lá, não atualizou o jogo ainda. Não, você pode botar se você quiser. Não botei. Também não. Aí a bola caiu no pé do Verratti. Aí, como eu não jogo nada, o Verratti se transformou num caneleiro horroroso. Eu controlo o jogador, videogame, tô ali com o joystick, ele faz o que eu quero. O futebol, de verdade, não é assim, amigão. Qual é a culpa do Zé Ricardo se o Everton Ribeiro não jogou nada, que o Diego não jogou nada, que o Guerreiro, quando entra, tem tido uma participação? Tem participação. Boa, que tem participação, é o técnico que arruma o time. Até porque ele vai escalar os caras, tem que escalar os caras. Se não entrar lá, e é a mesma coisa, trazendo o exemplo nosso aqui. Nós somos escalados, correto? Somos escalados para fazer um determinado jogo. Narrador, comentarista, repórter. Imagina-se que aquela escalação é uma escalação que vai dar um bom resultado na transmissão. Se eu narrar mal, se o Quesada comentar mal, se o Ricardo Lai que vem aí não fizer um bom trabalho e o resultado não for a contento, a culpa é de quem escalou? Mas também é nossa que não fomos bem. Ou seja, temos que pensar melhor nisso aí. Ricardo Lai! Amigo! Ricardo Lai, tá tudo... Olha, isso que eu disse aqui... Foi apenas um exemplo, que isso jamais acontecerá e nunca aconteceu com você, Ricardo Lai. Você sempre vai bem nas transmissões, dá boas informações, boas participações. Nos fala do Flamengo aí, Lai, tudo bem? Bem-vindo ao Expediente. Tudo bem, João. A recíproca é verdadeira. Mais do que verdadeira, viu, João? Sabe quem é que saiu daqui há instantes, faz uns 5 minutinhos? O
auxiliar técnico do Tite, o Kleber Xavier, e o preparador físico, o Fábio Massarejan. Vieram aqui no Ninho do Urubu, conversaram com o técnico Zé Ricardo e, claro, para obter informações aí de jogadores que estão aí na lista do Tite, na lista, né, de jogadores que podem ser convocados. E um caso especial, claro, com certeza, é do Diego Alves, né, que fez o seu primeiro treino no Ninho do Urubu hoje, né? A gente tem inclusive, né, imagens desse treinamento que foi comandado pelo preparador de goleiros, o Vitor Hugo, e o técnico Zé Ricardo conversou há pouco com o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, e também o preparador físico, o Fábio Massaredia. Saíram há pouco aqui do Ninho do Urubu. E na véspera de um jogo importantíssimo, né, João e pessoal? O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira aí a equipe do Palmeiras, né? As duas equipes que fizeram um duelo muito grande durante todo o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras acabou se sagrando campeão. E no fim do primeiro turno do ano passado, o Palmeiras tinha 36 pontos e o Flamengo 34. Então, era uma distância apenas de 2 pontos do líder para o vice-líder, diferente de hoje, né, que o Corinthians já tem os 36 pontos e faltam ainda mais 5 rodadas. E na entrevista coletiva o Zé Ricardo fez uma projeção, aí ele não quis dizer um número exato, mas fez uma projeção de pontos, quer conseguir mais do que o ano passado, mais do que esses 34 pontos. Hoje o Flamengo tem 24, e na entrevista coletiva o Zé Ricardo também citou um canto da torcida rubro-negra para resumir a postura do Flamengo para enfrentar o Palmeiras amanhã na Ilha do Urubu. E a gente confere aí um trecho dessa entrevista coletiva do Zé. Muito provavelmente o Cuca tá pensando também em utilizar essa estratégia, mas o fato é que o futebol ele tem várias nuances. Por muito tempo se foi exaltada a questão da posse de bola, né? E a gente tem visto grandes equipes do futebol brasileiro e também mundial trabalhando sem a bola, né? Então acho que, graças a Deus, o futebol é mutante. Vão surgir novas tendências, isso vai fazendo com que o jogo ganhe sempre novas características, e a gente tem que estar atento para toda vez que tiver um veneno, a gente trabalhar em cima do remédio, né? No ano passado eu acho que a gente fechou o turno com 34 pontos, acho que foi isso, e a gente acabou terminando em terceiro lugar junto com o segundo, que foi o Santos. E logicamente que quando a gente aspira alguma coisa maior, a gente tem que trabalhar acima desses números. Então, logicamente que, se baseando no trabalho que a gente, no campeonato que fizemos ano passado, o primeiro turno fechamos com 34 pontos. A gente tenta buscar alguma coisa a mais. Só que a gente já viu campeonatos com porcentagem muito mais baixa do que, por exemplo, o Palmeiras foi campeão ano passado, mas hoje, pela tendência que o Corinthians já adquiriu de pontuação, provavelmente precisará até de mais. Quem quiser chegar a bater campeão vai precisar muito mais do que foi feito ano passado pelo Palmeiras. E a luta no dia a dia, né? Porque é um campeonato duro, difícil, a gente tem outras competições envolvidas no meio, e isso aí também acaba sempre com as equipes que estão envolvidas ali no meio, fazendo com que se dividam as atenções. Então, por isso que a gente não está trabalhando com número, assim, meta nenhuma, e que não seja o jogo seguinte. Então, foco total no Palmeiras. Amanhã é uma final de Copa do Mundo pra gente, e a gente precisa os 3 pontos de qualquer maneira. Vamos, sem dúvida alguma, contar com a presença da sua torcida lá para empurrar a gente novamente. Foco, portanto, do jogo desta quarta-feira contra o Palmeiras. O Zé Ricardo citou aí o canto da torcida rubro-negra, né? Vai pra cima deles, Mengô, e é isso aí que o Zé Ricardo quer de postura da equipe. Um time ofensivo para se recuperar da última derrota em casa, a perda da invencibilidade para o Grêmio, e o último jogo, o empate contra o Cruzeiro. A única alteração, pelo menos agora, né, na equipe do Flamengo, seria a volta aí do Trauco, né? A volta do Trauco, cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, e a saída do René na lateral esquerda. O Rodolfo ainda não tem condições, então o Rafael Vaz continua como parceiro aí do Hever, o capitão da equipe
no miolo de zaga, o Flamengo, portanto, enfrentando a equipe do Palmeiras. Mais de 12 mil ingressos vendidos para esse jogão de amanhã, João, na Ilha do Urubu, e que a gente vai acompanhar com certeza aqui no Fox Sports toda a repercussão dessa partida. E a gente finaliza aí com o último treinamento aí, aliás, o primeiro treinamento do Diego Alves com a camisa do Flamengo, num dia de portões fechados por aqui, João. Tá legal, então o Diego Alves treinando, quem será, hein? É claro que o Diego Alves é sempre um jogador, até por já ter sido convocado, né, para a seleção brasileira, que é bom os caras ficarem de perto observando. O Tafarel esteve recentemente no Valência acompanhando as atividades dele. Mas quem serão os outros, hein? Diego, talvez, que já esteve lá na seleção. Hein, Ricardo Lai, alguma pista aí? Não, o Diego, com certeza, seria o primeiro nome. O Arão já esteve, só que num outro momento, né, naquele amistoso contra a Colômbia, e agora não vive um bom momento, não é titular da equipe. E o Diego está chegando agora. Então, além do Diego, o outro jogador que poderia ser convocado, talvez o Hever. Bom,